A Maria Helena White disse aqui, Demore, em algum momento tu achou que a Vaza Jato não iria pra frente pela postura da fonte? Um abraço carinhoso de uma Demorete de carteirinha que está sempre contigo a partir das 7 da manhã. Olha Cara, aí. a Maria Helena, ela é... Eu não conheço ela pessoalmente, tá? Ela é, cara, inacreditável. Ela acompanha tudo que eu faço, velho. Os programas. Se eu vou na Galãs, ela vai. Cara, tá aqui, assim. Ela é uma mina que tá sempre ligada nas coisas que eu tô fazendo, sabe? Mandar um legal. beijão pra ela. É muito legal ver, porque é alguém que eu acompanho ela... Sabe, ela tá sempre em todos os lugares, muito afetuosa, sempre, muito bacana, só não a conheço pessoalmente. Mas sua postura da fonte, não, cara. A gente já tinha, os materiais já tinham sido mandados, a gente, em algum momento dessa história toda, quando eu falava essas coisas, muita gente falava, inclusive sites do campo de esquerda e tal, e o Leandro quer todos os louros pra ele, quer diminuir a fonte, quer não sei o quê. Gente, é o que eu acho, é a história que eu vivi. Na real, é a história que eu vivi. A história de quem tá olhando isso de fora é só uma opinião de um agente externo, sabe? Claro. Vocês não sabem da missa metade. Eu sei o que eu vivi. Isso é a minha vida, minha história, meu dia a dia. Mudou sua vida? Mudou a minha vida. Eu andei com segurança armado durante 3 anos, na minha família, com meu filho pequeno dentro de casa, sem saber se aquilo lá era um amigo, um tio, era o irmão do papai, o que que era. Eu vivi isso. Eu tive que tirar minha família do Brasil durante as eleições. Eu vivi as coisas que eu vivi. Eu vi as coisas que eu vi. Eu falei com as pessoas que eu falei. Eu sei das coisas que eu sei. Então, quem opina de fora vendo isso não sabe nada. Sabe? Então, não é uma questão que eu queria diminuir a fonte. A fonte é uma fonte importante para o jornalismo. Não se faz jornalismo sem fonte. Com certeza. Não existiria Vaza Jato sem essa fonte. Tá? Mas ela é o que ela é. A pessoa que foi... Veja, depois que a Polícia Federal prendeu os assim ditos hackers, que até hoje eu falo, o Walter Delgatti não é um hacker. Não é um hacker. Se você colocar um hacker na frente do Walter Delgatti, o hacker vai falar, este cara não é um hacker. Entendeu? É como você colocar alguém na frente de você, você é jornalista, você vai analisar tecnicamente as habilidades de um jornalista e fala, não, cara, desculpa, você não é um jornalista. Tá? Ele é uma fonte não qualificada, como eu expliquei. O Snowden é uma fonte qualificada. A Chelsea Manning, que forneceu documentos para o Wikileaks, é uma fonte qualificada. O Walter Delgatti é uma fonte não qualificada em relação ao que ele conhecia do material. Tá? E tem os seus problemas que todos conhecemos. Durante muito tempo fui muito criticado por causa disso. Eu nunca tive medo que a fonte atrapalharia o trabalho que a gente fez. Depois que o Walter Delgatti virou uma personalidade, começou a falar e tal, não sei o quê, eu nunca falei isso, mas na época falava para amigos e conhecidos, cara, um site foi fazer uma vaquinha pro Delgatti uma vez, fez uma vaquinha, me pediu para participar, eu falei, eu não vou participar disso. O cara é uma fonte minha, ele não é meu amigo, não é meu parente, não é meu brother, não é meu sócio, ele é uma fonte. Eu não vou financiar minhas fontes, não faz sentido isso, não tem sentido lógico eu fazer isso por ele, entendeu? Não é o jeito que eu encaro, eu tenho o maior respeito e agradeço pela confiança que ele teve em relação ao Glenn. Mas a maneira como ele obteve o material, a história pregressa dele, a história... Acho injusto a punição que ele levou, acho injusto que ele esteja se defendendo de um processo, levar 12, 13 anos de prisão por causa do crime que ele cometeu. Não faz nenhum sentido, defendo isso, que ele seja anistiado. Inclusive, se o Lula puder fazer isso até o final do mandato, eu gostaria muito que o Lula fizesse, porque qualquer pessoa que não fosse ele e tivesse dinheiro para se defender, jamais pegaria cadeia pelo motivo que ele pegou. Jamais. Nossa, tá? isso é, com certeza. Cara. Agora, tem as suas questões. Quando ele começou a dar entrevistas e tal, eu nunca o procurei, nunca quis entrevistá-lo, nunca quis conhecê-lo, que é a distância que eu mantenho com as minhas fontes desde que eu me tornei jornalista. Eu tenho 42 anos, eu faço o que eu faço desde os 15. Então, assim, eu não descobri isso ontem. Eu não inventei isso ontem. Durante muitos anos, depois que o Walter Delgatti já era uma pessoa conhecida e já era sabidamente o cara da Vaza Jato, eu continuava falando que a fonte era anônima e não confirmava que era ele, porque ele pediu anonimato pra gente e nunca despediu esse anonimato. Depois de 3, 4 anos, quando as coisas já estavam muito óbvias e consolidadas, no ano passado eu comecei a falar
no nome dele. Eu jamais tinha falado no nome dele para protegê-lo, porque foi o que ele pediu. Então eu respeito a atitude que ele teve, a confiança que ele teve, mas assim, daqui para cá, quando o arquivo chegou, nós fizemos o nosso trabalho jornalístico. Nós não temos, eu não sou sócio dele, eu não sou amigo dele. Não me importam os interesses, as motivações, os desejos de ele ter falado muitas coisas que ele falou, que quando ele começou a dar entrevistas eu fiquei preocupado sim, porque, cara, começou a falar um monte de maluquice que assim parecia, sabe? Fica quieto, assim, você começa a misturar muita coisa, foi se meter com a Carla Zambelli, Nossa. sabe? E ia ajudar o Bolsonaro no negócio da fraude da urna. Aí quando aconteceu esse negócio da Carla Zambelli, aí alguns jornalistas que na época falaram que eu tava querendo aparecer sozinho, que eu não dava valor pra ele, que eu não quis fazer a vaquinha, que eu tava tentando apagar a história dele, fizeram um documentário, não vou poupar o site, tá? Mas fez um documentário sobre a Vaza Jato de 1h30, com entrevista com o Delgatti e tal, não citou o nome Vaza Jato uma vez, não nos entrevistou, não falou com a gente, tentando meio que apagar o Intercept, colocar o cara. Quando ele foi se meter com a Carla Zambelli, essas pessoas viram o que eu tava falando. Eu fiquei pregando no deserto durante anos em relação a isso. Cuidado. Essa não é a relação que se espera de um repórter com a fonte. E aí as pessoas finalmente viram, opa, peraí, pois é. Então, aparentemente, eu tinha razão no que eu tava falando, né? Então nunca me preocupou essa relação, porque eu quis manter essa distância. Eu aqui, você lá. E é o que se deve fazer, né? O Eu jornalista tem que ter essa distância da fonte. Eu acho. Senão vira uma troca de favores. Me incomoda muito, assim, por exemplo, a gente vê no jornalismo esportivo muito jornalista amiguinho próximo de jogador. De político que mais tem, cara. Acaba sendo fonte, assim. Empresário, e, tipo assim, pô, no fim do dia o cara tem as coisas privilegiadas, as entrevistas coletivas. Sim. O nome dele é alavancado por conta desses relacionamentos. Mas eu me lembro, pô, já vi o Juca dizer isso muitas vezes, já li o Juca sobre isso. Cara, eu... assim, tenho relações cordiais, mas amizade mesmo com o produto, a pessoa que eu vou criticar ou elogiar e tudo mais, ou que vai ser, de repente, uma fonte minha jornalística e tal, eu prefiro não ter e tal, eu também, cara. Eu prefiro evitar. Todo respeito aos jogadores aí, venham aí, mas... Mano, é isso. É nosso trabalho, toma uma, se diverte e acabou. É isso aí. Curtiu esse corte? Gosta do nosso trabalho? Então considere se virar membro para ajudar o Futeboteco a crescer cada vez mais. Sua ajuda é muito importante. Clica aqui embaixo.